Canto 32º. Move-se agora o carro para o oriente, e Dante o acompanha, com Matilda e Estácio, até chegarem junto a uma árvore altíssima, completamente desfolhada. O grifo lhe amarra o carro, e a árvore refloresce. Dante adormece e acorda despertado por uma luz fortíssima. Matilda lhe indica Beatriz, sentada sobre uma raiz da árvore, que o incita a observar tudo o que vai acontecer para depois poder referi-lo. Com o grifo, todas as personagens sobem ao céu, à exceção das 7 virtudes, que ficam com Beatriz, sustendo os 7 candelabros. Baixa agora, repentinamente, uma águia, o Império Romano, que arremete contra o carro, seguido por uma raposa, os argumentos dos heréticos. A águia deixa o carro recoberto de suas penas, a doação de Constantino, e um dragão, Satanás, arranca parte do seu fundo. As herésias. O carro figura agora a besta do Apocalipse, carregando uma prostituta e um gigante. Este acaba carregando o carro para o interior da floresta. É a submissão da Igreja ao rei da França, nos próprios tempos de Dante. Estava o meu olhar tão fixo e intento a se saciar da decenal sua sede que, de qualquer outro sentido isento, para cada lado armava uma parede de apatia, tanto puro seu sorriso a si puxava com sua antiga reja. Quando fui alertado, de improviso, a me voltar para minha esquerda mão, basta, daquelas deusas era o aviso. E o uso que tomara até então o meu olhar, só pelo sol ferido, deixou-me longo tempo sem visão. Mas quando um pouco readquiri o sentido, digo pouco em confronto ao muito mais sensível de que fora destituído. Vi para a direita os sagrados sinais do exército glorioso se voltar, rosto ao sol e aos 7 castiçais. Vi para a direita os sagrados sinais do exército glorioso se voltar, rosto ao sol e aos 7 castiçais. Qual, sob escudos, para se salvar volve-se a tropa e gira o seu pendão, antes que chegue toda a se ordenar. Do sacro reino aquele batalhão que procedia, todo nos procedeu, antes do carro dobrar o timão. Das ninfas o ônus as rodas volveu, e ao grifo a sacra carga com vigor curtiu, e nem mesmo uma pena perdeu. E eu, a bela que o rio me fez transpor, e Estácio, a roda que fomos que guia. E eu, a bela que o rio me fez transpor, e Estácio, a roda fomos que seguia, vencendo a curva com um arco menor. Assim, na selva marchando, vazia, por culpa da que creu numa serpente, seguíamos uma amena melodia. 3 voos de flecha talvez represente o espaço andado, quando a procissão parou e Beatriz desceu à frente. E ouvi de todos murmurar: Adão, contornando uma árvore despida de folha ou fruto ou qualquer floração, a sua copa alargando-se à medida que se eleva, admirada seria entre os hindus por sua altura desmedida. Salve, grifo, e que o bico teu não entre neste lenho cujo dulçor atiça antes o gosto e após torce o seu ventre. Isso, rodeando a árvore maciça, todos gritavam, e o ser biformado assim se guarda o germe da justiça. E, agarrando o timão que havia puxado, levou-o ao pé da árvore, despida, e com seu ramo lhe o deixou ligado. Como planta daqui, quando estendida a grande luz, conjunta com aquela que, com o celestial peixe coincida. Nota: na primavera, quando o merídio coincide com a constelação de Áries, sucedendo a de Peixes. Todo entumece, logo mais revela, cada qual sua cor, antes que meta o sol os seus corcéis sob outra estrela. Assim, menos em rosa que violeta, cores se abrindo, renovou-se a planta que tinha rama antes tão seca e preta. Não o entendi,
E nem aqui esse canto hino que essa gente então cantou, nem sustive até o fim a arte sua tanta. Se eu pudesse mostrar como tombou no sono quem, de seringa a escutar, velando a história tão caro pagou. Nota. Como se fecharam os 100 olhos de Argos quando, adormecido, foi morto por Mercúrio, que lhe contava a história de Pan e Seringa. Qual pintor, com modelo, retratar poderia como então adormeci, mas deixo-o a quem melhor saiba pintar. E passo a quando assustado me ergui por um fulgor a me rasgar o céu do sono e ia me chamar, levanta aí. Como a ver a macieira em seu apogeu de florir, que há os dos anjos preferidos frutos e eternas núpcias faz no céu. Pedro, Tiago e João foram trazidos e vencidos, surgiram a voz alçada, que somos... Pedro, Tiago e João foram trazidos e, vencidos, surgiram a voz alçada, que sonos já rompeu mais sucumbidos, e viram sua escola, ora minguada, assim de Elias como de Moisés, e do seu mestre a estola era trocada. Nota. Os apóstolos Pedro, Tiago e João, levados por Cristo ao Monte Tabor, a visão do milagre da macieira e da transfiguração do Mestre, adormeceram e, quando despertados por Cristo, viram-no em seu aspecto normal, não transfigurado, nem acompanhado por Moisés e Elias, como antes lhes aparecera. Fim da nota. Assim voltei a mim, e vi outra vez em cima, estar de mim é que tutris me foi, e o rio atravessar me fez. Inquieto perguntei, que é de Beatriz? E ela, lá está sob a jucunda fronde, sentada sobre a sua raiz. Olha para a companhia que lá a circunda, os outros têm o grifo ao céu levado, a mais doce canção e mais profunda. E se o seu dito foi o mais prolongado, não sei, pois nos meus olhos já se achava aquela que a ouvir mais me havia vedado. Sozinha, sobre a terra ela sentava, como guardiã deixada ali pelo... Sozinha sobre a terra ela sentava, como guardiã deixada ali do plaustro, que, no grifo, amarrado antes estava. Faziam-lhe, em roda, as 7 ninfas claustro, tendo os lumes nas mãos, de faltar o dano, salvos assim contra Aquilão ou Austro. Nota. Os ventos do norte, Aquilão ou do sul, Austro, não teriam o poder de apagar as chamas dos 7 candelabros que as ninfas sustinham nas mãos à volta de Beatriz. Fim da nota. Por pouco tempo, aqui será Silvano, depois, sem fim, comigo, cidadão daquela Roma onde Cristo é romano. Nota. O céu é aquela Roma de que Cristo é cidadão. Fim da nota. Logo, em favor do mundo em sua aflição, toda atenção que ao carro agora dês, do que ao mundo darás fiel razão. Assim, Beatriz e eu, que todos os pés de seus mandados estava devoto, olhos e mente lhe entreguei de vez. Nunca baixou comigo tão ligeiro moto, de densa nuvem, raio, quando chove desde o confim de todos mais remoto. Como descer eu vi a ave de Jove, árvore mais baixa. Como descer eu vi a ave de Jove, árvore abaixo num romper que estronda de rama e flor, como furor só move. Nota. A ave de Jove é a águia do Império Romano. Fim da nota. E o carro golpeou com ira hedionda, que o fez pender qual nau em tempestade, que a esquerda bate contra a destra onda. E vi depois do carro, na metade, golpear uma raposa, demonstrando de alimento a maior necessidade. Mas Beatriz, suas culpas lhes probando, pô-la em fuga,
quão deram para cumprir seus ossos descarnados o comando. Depois, de onde chegara, vi surgir a águia, de novo, agora para a arca do carro de suas penas recobrir. E como sai de um coração a marca da dor, tal voz desceu do céu e disse, que estás mal carregada, ó minha barca. Nota. A raposa representa as heresias, necessitadas de alimento. Fim da nota. Pareceu-me então que a terra então se abrisse entre as duas rodas, quando vi um dragão ferrar o carro e, com a ligeirice da vespa que usa e retrai o ferrão, puxar para si com sua cauda segura a parte do fundo e se afastar então. Assim como de verdura um fértil solo, do plumacho oferta feita talvez com a intenção mais pura. Nota. As penas da águia simbolizam a doação de Constantino. Se recobriu e ficou recoberta uma e outra roda e o timão, enquanto tempo um suspiro prende a boca aberta. Surgiram do desfeito carro santo sobre o timão 3 cabeças, e mais 4 correspondendo a cada canto. Eram cornudas as primeiras, quais de boi, de um corno só. As outras na testa, monstros como esses não se viu jamais. Segura qual rochedo, uma imodesta rameira apareceu nele sentada, seminua, a mirada à volta presta. Cuidando que não fosse mal lhe tomada, estava ao seu lado, reto, um gigante, com quem, por vez, carícia era trocada. Nota. A meretriz representa a cúria romana. Fim da nota. Mas, porque ela o olho cupido e vagante me dirigiu, desde a cabeça aos pés, e flagelou o seu feroz amante. Depois, louco de ciúme em sua rudez, arrancou o carro e o levou para a floresta, tão distante que escudo esta me fez. A meretriz e aquela nova besta. Nota. A floresta simboliza Avignon, para onde Felipe, o Belo, o gigante, levou a sede da igreja, assim vilipendiada, a nova besta. Fim da nota. Canto 33º. As 7 virtudes que ficaram segurando os candelabros à volta de Beatriz cantam o Salmo 78. E ela lamenta as tristes condições da igreja, mas logo lhe prevê a ressurreição. Pede então a Dante que a consulte sobre dúvidas que ele possa ter sobre a doutrina divina, para cujo entendimento a ciência terrena é insuficiente. Chegadas à fonte comum dos rios Letes e Eunoé, Beatriz convida Matilda, que imergira Dante no Letes, para que ele esquecesse, por já expiados, os pecados cometidos, a banhá-lo no Eunoé, que lhe conservará sempre presente a memória das boas ações cumpridas. Dante banha-se e bebe dessa água dulcíssima, agora puro e disposto a subir as estrelas. Deus venerunt gentes. Alternando a 3 e às 4, a doce salmódia, as ninfas começaram lacrimando. Nota. Ó Deus, vieram gentes. É o início do Salmo 78, lamentando a destruição de Jerusalém. Fim da nota. E Beatriz, ouvindo-as mesta e pia, quase chegava a demonstrar o afogo, que frente à cruz estremeceu Maria. Mas quando as virgens deram-lhe aso, logo ela o tomou para, se erguendo em pé, lhes responder corada como fogo. Modicum et non videbits me, et iterum. Toda minha irmã cara, modicum et vos videbits me. Nota. Um pouco e não me vereis, e mais um pouco e vós me vereis, foram as palavras de Cristo aos apóstolos na última ceia. Fim da nota. Depois, postou à sua frente a escolta rara das 7 e, atrás de si, Matilde e eu, só um aceno e o sábio que ficara. Nota.
O sábio que ficar é Estácio. Fim da nota. Seguiu, e não creio que tivesse o seu 10º passo ainda à terra posto, quando coou os olhos seus nos meus bateu. E, aparentando um mais tranquilo rosto, vem para mais perto, disse, para o que digo poderes escutar melhor disposto. Quando, a seu gosto, teve-me consigo, me perguntou, irmão, por que dissentes de me indagar, ora que estás comigo? Como as pessoas, por demais reverentes, diante de seus maiores ao falar, que não levam a viva voz aos dentes. Assim me aconteceu, e, devagar, senhora, comecei, do que eu disponho a vós sabeis, e o que possa me adiantar. E ela a mim, do medo e da vergonha quando liberto o pensamento teu, para que não fales mais como quem sonha. Saibas que o vaso que a serpe rompeu foi, e não é, mas que o culpado, ao fim, creia que ignora a sopa a ira do céu. Nota. Refere-se à antiga superstição pagã de que o autor de um homicídio, se conseguisse durante 9 dias tomar uma sopa junto ao túmulo da vítima sem ser apanhado, estaria seguro de livrar-se do castigo. Fim da nota. Não durará o atual poder sem fim da águia que suas penas pôs no carro, tornando-o um monstro, e, em seguida, Butim, que bem próximo eu vejo e logo narro. A estrela que chegar nos dará a vez, livre de todo obstáculo ou desgarro, em que virá um 505 e 10. Por Deus movido, matar, coa a rameira, que coa ele peca, o gigante soez. Nota. O mensageiro de Deus será um chefe DUX, que, com inversão das 2 letras finais, daria DXV. 515 em algarismos romanos. O U e o V escreviam-se de modo igual. Fim da nota. Talvez, por obcecar tua mente inteira, não te convença o meu discurso estranho da esfinge ou de Temis a maneira. Nota. Temis, deusa da justiça, autora de oráculo famoso. Fim da nota. Mas as náiades logo terão ganho a solução desta árdua partida, sem perda da colheita e do rebanho. Nota. Esfinge, monstro que propunha enigmas aos viandantes e os matava se não os resolvessem. Édipo, o Láiade, isto é, filho de Laio, resolveu o enigma, causando a morte da esfinge. Numa transcrição das Metamorfoses de Ovídio, constou o nome do Láiade como Náiades, donde a atribuição de Dante a estas da resolução do enigma da esfinge, cuja morte foi vingada por Temis, mandando uma raposa arrasar as plantações e os rebanhos de Tebas. Fim da nota. Como é a palavra por mim proferida, tu a anota, e a leva para todo vivente da vida, que é para a morte uma corrida. E sempre, ao escrever, tenhas em mente não omitir como tu viste a planta 2 vezes espoliada iniquamente. Que todo aquele que a furta ou quebranta com blasfêmia, de fato a Deus feriu, que para seu próprio uso a criou santa. Por sua mordida, em anseio curtiu 5.000 anos aquela alma prima, na espera dele, que em si a puniu. Nota. Por mordê-la, a planta pelo fruto, Adão, a primeira alma, esperou 5.000 anos no limbo até ser levado ao paraíso por Cristo, que se puniu de culpa alheia. Fim da nota. Dorme o engenho teu se não estima ser de especial razão reveladora a sua altura, e ter invertida a sua cima. Se água do Elsa então não fora, o fútil teu pensar junto à tua mente, e, dela, o Fausto, um píramo para a Amora. Nota. Se o fútil pensar não petrificasse a mente, como a água do rio Elsa, que forma incrustações sobre o que ela banhar, e não reconhecesse o Fausto da árvore do purgatório só pelo seu aspecto exterior, como apenas a coloração da Amora pelo sangue de Píramo. Fim da nota.
por tanta circunstância suficiente teria reconhecido, no interdito à árvore, a razão de Deus presente. Nota: o teu fútil pensar entenderia, na inacessibilidade da árvore e de seus frutos, a proibição de Deus. Fim da nota. Mas, porque vejo o teu querer sopito e o teu intelecto tão petrificado que te deslumbra o lume do meu dito, quero, se não escrito, em ti gravado, que o leves, como na volta compete ao romeiro o bordão de pau mornado. E eu, assim como a cera que o sinete gravou, mas não altera sua figura a vossa, ora, o meu cérebro repete, mas, para a minha vista, a tanta altura, por que vossa palavra há de voar, por mais a perde, com mais a procura? Para a escola que seguiste te lembrar tornou, para veres como a sua doutrina passou minha palavra a acompanhar, e concluir que distante da divina a vossa via está, quanto discorda da terra, o céu que mais veloz culmina. Nota: os peregrinos à volta da Terra Santa traziam o bastão ornado com a folha da palmeira. É a imagem que Beatriz usa para dizer que se Dante não foi capaz de entender o que viu, guarde pelo menos a sua lembrança, para ser capaz, à sua volta à Terra, de relatá-la. Fim da nota. E eu, assim como a cera que o sinete gravou, mas não altera a sua figura, a vossa, ora, o meu cérebro repete. Mas, para a minha vista a tanta altura, por que vossa palavra há de voar, que mais a perde com mais a procura? Para a escola que seguiste te lembrar, tornou, para veres como a sua doutrina possa minha palavra acompanhar, e concluir que distante da divina a vossa via está, quanto discorda da terra, o céu, que mais veloz culmina. Nota: Dante defende-se e reclama da extrema elevação da linguagem de Beatriz, que rebate que ela é proposital para fazer-lhe perceber a distância que há da terra onde vige a sua doutrina para o céu, que, mais alto, roda também mais velozmente. É o primum mobile. Fim da nota. Donde eu lhe respondi: não me recorda ter exposto opinião que vos contraste ou da qual a consciência me remorda. E, se daquilo tudo te esqueceste, tornou sorrindo. Ora, lembrar-te tenta, como ainda hoje, do letes bebeste. E, se do fumo o fogo se argumenta, o esquecimento teu ora insinua, culpa em tua ânsia, alhures atenta. Nota: Dante alega ainda que não recorda de ter se afastado dela, e Beatriz faz-lhe notar que, mesmo que ele tenha bebido a água do Letes, esse seu alegado esquecimento confirma sua culpa. Fim da nota. Doravante, em verdade, será nua a minha palavra, como é conveniente apresentá-la para tua vista crua. Nota: por fim, declara que desde então simplificará a sua linguagem para ser por ele entendida. Fim da nota. E, agora mais brilhante, lentamente tomava o sol o anel do meio-dia, o qual se move necessariamente. Quando pararam, como para o guia que vai à frente para indicar a estrada, e acha embaraço ou indício que o anuncia. As 7 ninfas, na sombra nublada, como nos Alpes, vê-se projetar nos frios riachos da negra ramada. Quais Tigres e Eufrates, 2 rios apontar, vi, frente a elas, de uma só nascente, e logo se afastarem devagar. Ó luz, ó glória, que és da humana gente, que água esta é que de sua fonte siga uma só, e logo a si de si rebente. E ela tornou-me, pede que to diga, a Matelda, e ela logo respondeu, como quem de uma culpa se desliga. Muito mais coisas além desta eu já tenho lhe explicado, e estou segura que a água do Letes não lhe escondeu. E Beatriz, quiçá atenção mais dura, que muitas vezes de memória priva,
de sua mente tornou a visão obscura. Mas vejas o Eunoé que lá deriva. A ele o leva e, como sóis lhe dar, o amortecido seu poder reaviva. Como alma nobre que, sem hesitar, faz do alheio querer o seu também, logo que um gesto o possa evidenciar. Assim, quando ela me apanhou, com bem femínea graça, essa bela mulher a Estácio se voltou, com ele vem. Nota. Acompanhando as 7 ninfas, chegam agora à beira do rio Eufrates, e Beatriz pede a Matelda, que já banhou Dante no Létis, que o banhe no Eunoé. Fim da nota. Se eu tivesse leitor para escrever, mais margem cantaria, bem que só em parte essa água jamais sacia beber. Mas, se eis cheias as páginas que a parte pus para o segundo cântico, nem tanto havia me deixar avanço o freio da arte. Refeito, retornei da onda santa, como de novas folhas, ao rompê-las de sua ramagem, se renova a planta, puro e disposto a subir às estrelas. Nota. Dante dirige-se agora ao leitor, lamentando não dispor de mais espaço para louvar o milagre dessa água que bebeu, que o deixou refeito e pronto para subir às estrelas. Fim do livro A Divina Comédia. Purgatório, de Dante Alighieri.